Olá! Cirlei Oliveira, Treinamento Pais e Filhos, e nós estamos em mais uma live para falar sobre um assunto importantíssimo, sobre uma instituição poderosíssima que é a família. Seja muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, ok? O Instagram está procurando aí os nossos seguidores, mas eu digo para você, você é a pessoa que vai ser beneficiada com esses conteúdos, ok? Então eu quero muito que você entenda o tema de hoje, né? O poder da família. Olha só, parece clichê, né? Parece algo sem muita realidade, mas a família é a instituição mais poderosa do mundo. Entenda isso. Bem-vindo, Ferreira 1076, tudo bom? Nós vamos falar hoje do poder da família. E o objetivo desta live é trazer para você a consciência do poder que você tem na família. Se você é pai, se você é mãe, você foi instituído de um poder. E nós vamos falar sobre isso. A ideia é que você saia daqui com uma consciência que você não tinha quando entrou nessa live, tá joia? Oi, Daiane, bem-vinda. Nós estamos falando sobre família, querida, e eu espero que o conteúdo de hoje possa contribuir com a sua consciência, a consciência de você, se você é mãe, né, se você faz parte de uma família, tá bom? Então, olha só, quando nós falamos que a família ela tem poder, ela não tem poder, ela tem o poder. E não é um poder filosófico, sabe aquela coisa que a gente acha que tem poder? Não. A família tem um poder legal, ok? É legal, é instituído mesmo, a família é vista como uma instituição, né? E é uma das instituições que são mais protegidas pelas leis, tá? Ninguém pode chegar na sua casa, invadir a sua casa sem um mandado judicial, sem que a autoridade jurídica maior, que é o juiz, dê ali uma ordem para poder invadir a sua casa, tá? Não há liberdade para isso, né? A não ser que haja uma situação de flagrante, que aí também tem a ver com a preservação da vida dos seus familiares, mas do contrário disso, nós não tem liberdade para entrar na nossa casa. Só para você entender que se nós, né, o nosso sistema jurídico, ele tem essa consciência, você não faz ideia numa perspectiva antropológica, numa perspectiva sociológica, sabe? Como agentes mesmo de transformação, o poder que uma família tem, ok? Vale a gente entender, porque às vezes, né, a nossa área de expertise é família, tá bom? E aí família permeia casamento, permeia educação de filhos. A gente tem trabalhado muito na perspectiva de educação de filhos. O que nós temos percebido nos nossos atendimentos já há alguns anos, nos treinamentos, né, nas alunas do treinamento, muitas alunas, a gente tem percebido que a grande ansiedade das mães é por receitas, sabe assim? Meu filho está desobediente, então faça isso. Aí o meu filho não come, faça aquilo. Olha, o meu filho não dorme, faça aquilo. E de fato são questões importantes, viu, gente? É relevante. Nós precisamos que nos ajudem a pensar em estratégias e ferramentas. E lógico que a gente faz isso com bastante prazer e com bastante habilidade, tá? Isso tem a ver com profissão mesmo, né? Nós estudamos para isso. Mas a verdade é que o grande movimento saudável na questão dessa família, desse poder de família, ela está na sua consciência de quem você é, tá bom? Nessa consciência de pai e mãe, quem nós somos nesse sistema, tá? Nessa realidade sistêmica. Bem-vinda, Carla. Quem nós somos nisso e que poderes são esses, né? Tá? Quando nós falamos de poderes especiais relacionados às pessoas, eu diria para vocês que todas vocês que estão aqui têm poderes especiais. E aí a gente fala muito assim com criança, né? Então, a criança, para ela entender seus dons e talentos, é muito legal ela olhar numa perspectiva de poderes especiais. Por quê? Porque a criança tende, e isso é um movimento nosso, dela se comparar muito. Ela se compara demais, né? Nós nos comparamos, né? Mas a ideia é que ela acaba se comparando e ela vai sempre achar um ponto. Normalmente, há exceções, mas via de regra ela acha um ponto melhor no amiguinho, na amiguinha, né? Do que de fato é nela, tá? E a ideia dos poderes especiais é ela entender que as pessoas são diferentes e que cada um tem, né, o seu poder especial, o seu jeito de ser, né?
Então é isso. Agora, na família, o primeiro poder especial, ele é instituído, né? Que é a autoridade, tá bom, gente? Então, assim, você se tornou mãe, você se tornou pai. Bem-vindo, Cláudia. Bem-vindo, Claudinho. Você se tornou mãe, você se tornou pai, automaticamente, sobre você é instituído o poder de autoridade. Bem-vindo, Josiele. Tá dando para entender? Não, nesse momento, nessa hora que esse bebê nasceu, você é instituído autoridade sobre essa criança. Por quê? A autoridade familiar, ela é instituída a partir do momento que você se casou, tá bom? Família, ela nasce no momento que você se casa. Tá joia? E aí, quando eu falo se casar, gente, é a instituição família, né? A certidão de casamento institui a família. Se você está numa união estável, você provando que você é família, ali você vai ter os seus direitos garantidos, né? Basicamente como família. Mas a ideia é que isso é um poder natural que vem para nós, tá? Mas esse é um poder instituído, é disso que eu estou te falando, né? Então ele é instituído, ele vem sobre você. E esse movimento de autoridade que vem sobre nós é maravilhoso e traz consigo também as suas responsabilidades, tá? De fato, todo poder traz responsabilidade, ok? Todo. Ah, eu tenho um poder especial, eu tenho um dom, eu tenho um talento. Cai sobre você a responsabilidade de fazer desse talento algo muito bom, né? E isso depende de treinamento, depende de esforço. Por mais habilidosa que você seja, o seu talento, suas habilidades não vai alcançar o pico, o ápice daquilo que ele tem, porque você não teve treinamento. Então, é basicamente o treinamento, o esforço que vai fazer nós sermos muito bons naquilo que nós fazemos com mais facilidade e ser muito bons naquilo que eu não sou tão boa, mas eu treinei até ficar boa, entendeu? Isso é da natureza humana, o nosso cérebro está pronto para voar, para poder chegar no pico de muitas coisas. Vai demorar mais, né? Algumas, vai de repente não chegar num pico que uma pessoa com dom chegaria, mas ele chega num nível de excelência muito bom, tá bom? Agora tem um poder, tá? Tem um poder que ele é social, tá? Ele tá ligado ao desenvolvimento do ser humano na perspectiva coletiva, porque nós somos naturalmente seres sociais. Nós nascemos e precisamos viver em sociedade. Pelo fato de todos nós precisarmos, são 7 bilhões de pessoas no mundo que precisam viver em sociedade. Nós precisamos ajudar uns aos outros, né? E eu não sei se você já viu uma imagem ou um vídeo de umas pessoas em volta de um grande buraco, né? Um círculo ali, um grande buraco. E as pessoas tinham comida, muita comida. Ali, aquele círculo era de uma mesa enorme, com muita comida, mas a colher era muito comprida, né? As pessoas não conseguiam pegar a colher e se alimentar, porque a colher era extremamente longa, né? E ali, depois de um tempo, aquelas pessoas tentando se alimentar, vendo tudo de maravilhoso e não conseguindo se alimentar, elas perceberam que ela não conseguia alimentar a si mesma, mas ela conseguia alimentar o outro que estava na frente dela, né? Bem-vinda, Eiji. Bem-vinda, Carol. E aí, o que acontece? Essa imagem, essa figura, né? Ela retrata muito bem a necessidade que nós temos de viver em coletividade. O ser humano é naturalmente social. E aí é que está o grande poder da família. A família, ela é a instituição mais poderosa nessa construção social. E, infelizmente, nós não temos entendido, e tampouco entendido esse movimento da família, né, esse movimento saudável. E aí eu vou dizer para você, gente, muitos de nós estudamos muito sobre isso. Muitos de nós temos profissões relacionadas aí, né, a desenvolvimento humano, né? Muitos de nós estamos nas áreas de humanas, professor, né, psicólogo, enfim. N áreas de atuação. Mas nós não damos conta, na prática, ali, no dia a dia, de ter o sucesso que nós podemos, entende? Ter em prática o poder que nos foi dado, porque a gente não consegue. Primeiro, falta consciência mesmo, essa coisa de entender, conhecer e acreditar que eu sou de fato alguém poderoso dentro da minha família. Mas o princípio do poder, este poder de construção social, diferente de qualquer outro poder que possa se imaginar,
ele não é um poder para si mesmo. Não é esse o movimento do desenvolvimento saudável, do sistema familiar saudável, e menos ainda da prosperidade, né? E quando eu digo prosperidade no sentido mais amplo mesmo, tá? Prosperidade no sentido de realização pessoal, de missão e propósito, e prosperidade no aspecto de riqueza também, tá? Em todos esses movimentos, tá? Nós precisamos nos apossar, nós precisamos nos apropriar desse poder que nos foi dado. E aí você pode dizer, mas Shirley, como que isso acontece? Como é que eu faço isso? A primeira coisa é você ter consciência. Ter consciência de que você tem este poder instituído legalmente e você tem um poder social. E aí, por que esse poder social? Porque esse poder social é teu, né? Tá? Ele é teu porque a família é tua. E a família é tua não é porque você tem poder sobre ela. Ela é tua porque você tem um poder que te dá, que te traz a um lugar de responsabilidade. Entende? Essa é a grande sacada de pais que não só vai fazer os filhos voarem na vida, mas vão se realizar como pessoas também. Tem a ver com o nosso propósito. Tá? Se tem algo que nós nascemos se tem um propósito que nós nascemos com ele, foi o propósito de ser mãe e ser pai. Tá na nossa gene, tá na nossa essência, é do ser humano, tá? Tanto é que quando nos tornamos adultos, a menina menstrua, o menino tem lá todo o seu desenvolvimento, né, de hormônios, órgão genital e tal, nós tornamos aptos a reproduzir, né? E o movimento é tão intenso que o adolescente começa um movimento para fora, né? Ele não se mantém dentro do seu grupo social porque, naturalmente, ele não pode reproduzir dentro do seu grupo social, nós sabemos disso. Mas olha que coisa fantástica, né? Os hormônios, o cérebro, tá? As sinapses ali, toda aquela construção hormonal, ela é movimentada para fora, para que ele encontre o seu grupo social, tá? É por isso que os adolescentes acabam se desgarrando muito de nós, para que ele encontre o seu grupo social e aí ele vá construir esse seu movimento saudável, construir a sua família. Bem-vinda, Heloísa. Vai construir a sua família, tá? E vai continuar esse processo reprodutivo. Aí ele se torna aquele que tem um poder instituído e um poder social tremendo, tá? Bom, para que eu preciso ter essa consciência? Primeiro, porque você precisa ser aí, no mínimo, o protagonista desse processo, tá joia? Mas a ideia mesmo, é que você seja um grande diretor. Sabe o diretor mesmo? Aquele que vem e dirige o filme? Ele escreve os roteiros, ou ele supervisiona os roteiros, né? E é aquele que faz a história, tá? Pensando no contexto da família, é aquele que faz a história. Agora, essa história, para ela dar certo, a gente precisa sim de assertividade, a gente precisa sim de movimentos positivos, né? Movimentos assertivos. Eu preciso gastar energia com o que é certo, com o que é bom, com o que vai me dar resultado, tá? Né? Nós sabemos, isso inclusive é um provérbio, mas nós sabemos que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, não é? Ela é conhecida pelos seus frutos. E aí a ideia é, se nós como autoridade dentro das nossas casas, nós não damos conta de frutos, alguma coisa está errada. Mas existe um movimento certo. E o movimento certo é que você não gaste tempo no processo de correção dos filhos. Porque o processo de correção, você não está dando fruto, você está gastando tempo para corrigir uma rota. Então a ideia é trabalhar numa perspectiva de prevenção. É trabalhar numa perspectiva educativa, né, de instrução e de treinamento para que o seu filho vá ser mais assertivo e você gaste menos tempo com correção, tá joia? E aí você vai dizer, mas é possível não corrigir filho? Gente, eu vivo dizendo para vocês, não é possível. Faz parte do movimento humano a correção, faz parte da nossa vida. Por quê? Porque o filho, tá? E nós em outras questões da vida, o filho é um aprendiz. Ele é um aprendiz, tá? Nós precisamos ter essa consciência. E aí nós somos seus professores. E nós sabemos, né, que como professores dos nossos filhos, nós não somos tão hábeis assim. Mas olha só, eu preciso que você entenda isso, pense sobre isso para a tua vida, tá? Para a tua história, para a história da sua família. Você ser de fato aquela pessoa que toma posse desse poder, tá? Esse poder social mesmo de dizer,
eu vou entregar para a sociedade, eu vou entregar para o mundo filhos equilibrados, saudáveis, fortes, filhos que de fato tenham capacidade de voar, capacidade de dar conta da sua liberdade, né? Ser responsável por ela. Porque não existe nenhuma liberdade sem responsabilidade. Se você tem me seguido, você vai lembrar que o processo, tá, de educar filhos de forma positiva, assertiva e próspera é a obediência, né? Eles têm que nos obedecer para que eles aprendam, isso é um processo, isso é um requisito básico. E aí depois eu vou treiná-lo para responsabilidade, né? Essa questão, essa obediência voluntária, essa coisa consciente de fazer, porque ele internalizou e a gente já falou muito sobre esses processos. Você pode ver conteúdo no nosso canal, tá bom? Sirlei Oliveira, Treinamento Pais e Filhos. E à medida que ele vai crescendo, que ele vai adquirindo maturidade, experiência de vida, sabedoria mesmo, ele vai assumindo as suas responsabilidades e vai tendo liberdade de fazer as escolhas. Tá joia? Onde está o nosso maior problema? Onde está o maior desafio de todos os pais? O primeiro é que eu disse para vocês, nós não temos consciência do poder, tá? O pai e a mãe, falta essa consciência do poder que há em nós. Eu vou dizer para vocês, gente, não tem escola, não tem universidade, não tem instituição que tenha o poder que a família tem. E esse poder, ele é aqui, ó. É aqui que você trabalha na sua criança. Aqui e aqui. E aí é a mesma coisa, tá? O sentimento, eu tô sentindo no meu coração, não, o seu cérebro tá gerando um sentimento, né? É aqui, é esse movimento de renovar a mente, a minha mente. Hoje, por exemplo, você tá me ouvindo e você tá tendo starts aí, tá? Você tá quebrando alguns paradigmas que talvez você tenha. Por quê? Porque muitas vezes, muitos de nós não tivemos um pai e uma mãe que tivesse essa consciência de poder, tá? E assumisse a responsabilidade. Outros não tiveram pais e mães que tiveram essa consciência de poder equivocado, extremamente autoritários, né? Nós tivemos pessoas que já viveram, pais que viveram outras experiências muito ruins, abandono, negligência, abuso. E aí quando ele vem para um sistema familiar, ele não dá conta de lidar com aquilo, aí ele vai para a bebida, né? Ele vai para outras dependências, do isolamento, ele se torna ali um pai e uma mãe caótico, né? Ou extremamente de regras, ou ele foi criado num sistema aglutinado com tantos emaranhados que ele não dá conta de criar essa lógica, esse sistema mais saudável, né? Então a minha vida foi dentro de uma família de bagunça, de confusão, todo mundo se gosta, mas ninguém é respeitado, enfim. Né? Ninguém tem sua individualidade garantida, enfim. Existem N's e N's realidades. O fato é que, se você tiver consciência que, independente da realidade que você viveu, você pode criar uma outra realidade, e aí, para quem nunca me seguiu, eu deixo para você o princípio da realidade criada. O que é isso? O princípio da realidade criada consiste em você entender que, independente da realidade que você tem, independente da sua história de vida, das feridas, das falsas crenças, das crenças limitantes, seja o que for, você tem poder de criar realidades. A realidade que você tem hoje é fruto da sua ação ou da sua omissão. E se você está entendendo o que eu estou te dizendo, o que eu estou querendo te dizer é: chega da sua família correr o risco de não chegar naquilo que eles têm para chegar, aquilo que foi desenhado para eles. O máximo que eles podem oferecer e receber do mundo, entende? Porque o movimento saudável para a vida é o movimento de dar e receber. É o movimento de ganha-ganha. É um movimento onde eu dou o melhor que eu tenho e eu recebo das pessoas o melhor que elas têm. Entende? É um movimento mesmo. Tá, gente? Isso tem a ver com física quântica, isso tem a ver com neurociência, isso tem a ver com fé, espiritualidade, tá? Então, assim, eu preciso entender, eu preciso internalizar que eu preciso me posicionar como pai e mãe. E aí eu retomo com vocês as capacidades que nós, como pais, somos responsáveis, né? Olha, nós somos responsáveis por treino, né? Ensino e treinamento nas áreas de habilidades de vida, nas habilidades físicas, nas habilidades emocionais, nas habilidades cognitivas e nas habilidades morais e éticas,
que essa moral e ética ainda, ela é de fato, ela é atribuição sua. As outras você ainda pode terceirizar alguma coisa. Agora, dar para outras pessoas o poder de dizer quais princípios são importantes na sua família é algo assim extremamente perigoso, e o pai e a mãe que faz isso, ele não tem consciência do poder que ele tem. Entende? Porque se você tiver entender, e aí eu vou dizer para você onde está o nosso maior desafio. Se você entender isso, você vai assumir esse lugar de poder. E você vai pegar os seus poderes especiais, que são os seus talentos, suas habilidades. Cada um tem um jeito de ser, cada um tem um temperamento. E você vai colocar tudo isso a serviço de construir uma família potente, poderosa, filhos empoderados que vão viver o seu padrão de liberdade. Ok? Aonde está o problema? Um dos problemas é que nós não conhecemos as pessoas que moram conosco. Os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa. A gente não conhece, a gente não sabe do que eles são feitos. A gente não conhece temperamento, a gente não conhece linguagem do amor, a gente não sabe interpretar os movimentos corporais deles, né? Não vê o que o corpo está nos dizendo, ok? Nós não vemos nada disso, porque de fato a gente não conhece e muitas vezes nós vivemos tão dentro da gente, dos problemas da gente, das dificuldades da gente, que a gente acaba não vendo. Um outro movimento, né, que nos impede é de fato a gente não entender que educação de filhos é ensino e treinamento. Isso não fui eu que criei, gente, é a natureza, tá? Natureza. Quer que alguém seja bom em alguma coisa? Ensina ele e treina ele. E nós não tivemos, muitos de nós não tivemos esse referencial. Tá, joia? Agora, aonde está a sacada? Aonde está o segredo de Tostines, né? Como no nosso tempo dizia, nossos filhos nem sabem o que é isso. Mas onde que está a sacada disso? Nas pequenas coisas, nos pequenos movimentos. Se você decidir hoje sair dessa live e começar a implantar uma outra visão para tua vida, para tua família, sabe? A baixa autoestima não vai te contaminar. A baixa autoestima não vai dizer para você, ditar as regras para você. O que você precisa entender, criatura, tá? Com todo carinho do meu coração. O que você precisa entender é que esse poder foi dado a você, não foi a outra pessoa. Esse poder, que inclusive é legal, é instituído, né? Mas eu ainda quero que você entenda o poder de construção de um mundo melhor que está nas suas mãos através da educação dos seus filhos. Tá entendendo? E aí eu vou dizer, dá trabalho? Claro que dá. Nenhum projeto para ter sucesso, ele é fácil, né? Ou ele não dá trabalho. Todo. Só que tem uma coisa muito interessante. E aí eu te encorajo a buscar isso, porque quando você tem esse discernimento, você vai ver beleza nos seus filhos. A característica de cada um, a habilidade de cada um. Você vai ver que um você gasta mais tempo com regras, o outro você gasta mais tempo com encorajamento, o outro você gasta mais tempo para instigar ele a ser criativo, né? Não é esse apaga-fogo do dia a dia que é determinante. É o processo de construção do caráter dele, da resiliência emocional dele, entende? Desenvolvê-lo cognitivamente, função de pai e mãe também, né? A escola faz um pouco disso, mas ela faz pouco, viu? Nós temos um papel primordial nisso, tá? Então, qual é o segredo disso? Comece nas pequenas coisas, sabe? Comece desenvolvendo você. A sua paciência, e olha só, paciência não é passividade. Muitos de nós somos tão pacientes que somos passivos. Foge dos extremos de qualquer uma das suas virtudes, tá? Das suas qualidades. Não é isso. Olha, seja firme, cobre a autoridade, sem ser autoritário, agressivo, hostil. Percebe? Olha, seja doce, seja amoroso, né? Como um modelo de referencial de família aglutinada. Tenha a característica de uma mãe protetora quando precisar, mas não proteja demais, porque esse menino cresce sem camada, sabe? Sem couro. Não aguenta a pancada da vida. Tá percebendo? Então, vai buscando em pequenas ações, e aí eu digo, ações de amor, ações de limite, né? Ensino mesmo, gente, para e ensina teus filhos. Mas filho, eu ensino o quê? Ensina sobre a vida. Ensina sobre respeito, responsabilidade, verdade. Ensina sobre excelência. Vai dizendo para ele, usa aquela frase que eu sempre digo para vocês. Na nossa família, excelência é importante. Vamos pensar sobre excelência. Excelência não pode ser o seu perfeccionismo, tá?
Excelência é o padrão mínimo que ele pode te dar de acordo com a idade. E à medida que vai crescendo, você pode exigir mais excelência dele. Sabe? Aquilo que você encoraja aquele filho que tem muito medo, muita insegurança. Encoraja a falar aquele filho que é muito quietinho, né? Muito inseguro. Encoraje controle sobre aquele filho muito sanguíneo, aquele filho muito falante, aquele filho que pegou liberdade demais, traz ele de volta. Não é saudável o seu filho ser mal educado na frente das pessoas porque ele vai ser censurado pelas pessoas. E ele vai sofrer com isso. Rejeição, ela é ruim em qualquer nível e em qualquer lugar. E nós, como pais, precisamos deixar claro isso. As convenções sociais são importantes para a aceitação dos nossos filhos. E não é porque você acha que teu filho não tem que sentir isso que ele não vai sentir. Ele vai sentir, é a natureza dele, tá bom? Então, olha só, pense sobre tudo isso, estabeleça um padrão para sua família. Estabeleça uma meta. Queira filhos, gente, que não seja aqueles que vão ser vítimas do sistema, que vão ser destinatários de projetos sociais, de assistência. Não tem nada contra isso, não é essa a ideia. A ideia é que seus filhos podem ser aqueles que vão dar assistência. Vai ser aqueles que vai patrocinar projetos. Tá entendendo? Criativos, sabe? Destemidos, felizes. Deixe memórias afetivas para os filhos de vocês. Crie realidades nesse tempo, que quando ele crescer, ele vai lembrar do tempo que ele viveu, momentos felizes com você. Eu queria deixar essa reflexão para você. E olha só, nós vamos começar segunda-feira, nós criamos o Clube das 30. É um grupo de mulheres, talvez algumas estejam aqui já, que nós vamos por 30 dias, nós vamos estar juntas, 7 horas da manhã, por 1 hora, e nós vamos tratar de coisas para o nosso desenvolvimento como pessoa, para a gente se empoderar daquilo que é importante para nós. E aí vai desde disciplina mesmo, disciplina pessoal, exercícios de meditação, exercícios de rotina matinal, reflexão, tá? Reflexões profundas mesmo, tá? Ligado à emoção, à espiritualidade, sabe? A questões de desenvolvimento pessoal. Nós vamos falar sobre muitos assuntos e eu não vou falar sozinha. Nós estamos num grupo de 30, é o Clube das 30. Se você tiver afim de estar nesse grupo, manda um direct pra mim e fala, Cirlei, eu quero porque a gente está se comunicando num grupo de WhatsApp só pra nós, tá bom? Porque a gente vai ficar 30 dias. Porque o que a gente tem percebido? E eu não estou diferente disso, não. Tem áreas da minha vida, tem hábitos que eu quero implantar e sozinha eu não estou conseguindo. E eu já aprendi, se eu assumir um compromisso com você, eu vou fazer. E se você assumir comigo, eu espero que você faça. Com isso, a gente implanta hábitos e elimina hábitos ruins. Tá bom? Se quiser, vem comigo, mas vai ter que ser mulher mesmo, porque são 30 dias, 7 horas da manhã. Tá bom? A gente vai estar junto, a gente vai estar trocando. Nós já estamos passando ali algumas tarefas para a gente começar a aquecer, tá bom? Mas isso é para nossa vida. É um projeto de 30 mulheres que querem ter mudanças em alguma área da vida. A gente vai estar lá. Tá joia? Se quiser, manda um direct para mim e vai ser um prazer ter você comigo. Mas ó, tem que querer mesmo porque eu estou me desafiando. Saiba que é um desafio para mim e é um desafio para as outras mulheres, tá? Mas se você quiser estar junto, quiser estar dentro, nós vamos fazer assim, sabe? Nós vamos mudar a história. Vamos mudar a história, tá? Nós vamos revolucionar nós internamente e, lógico, externamente. Gente, um abraço para vocês, tá? A gente se vê na terça-feira. Nós vamos estar todos os dias, 7 horas da manhã. Terça e quinta nós vamos estar na live, como de costume, tá bom? O assunto lá é mais pessoal, o assunto lá é mais desenvolvimento interno, externo, são coisas nossas, tá? Coisas nossas, bem pessoais, onde a gente vai estar bem junta, caminhando juntas, tá? Eu preciso disso com vocês e eu me coloco à disposição de vocês nesse grupo, nesse Clube das 30, tá bom? Um beijo no coração de vocês e quem estiver comigo, segunda, 7 horas da manhã, tamo junto, tá? Tchau, tchau!